Não recheie com a massa quente nem vice-versa, pois irá causar umidade na base. Espere esfriar por completo para rechear. O recheio da quiche pode ser de qualquer sabor, desde que esteja ao ponto de ser ingerido. Caso não esteja, terá que cozinhar antes de adicionar na quiche. Neste caso, eu refoguei o alho poró com cebola. A proporção que utilizo para o creme é um ovo para 75 gramas de creme de leite. Em algumas ocasiões, altero essa proporção de acordo com a textura do recheio. Colocar no forno pré-aquecido a 250 graus durante 20 a 23 minutos. Vou utilizar uma massa pré-assada e uma sem pré-assar, com o mesmo recheio, gorgonzola com pera caramelizada. Ao final, iremos comparar visualmente as diferenças. O tempo de forno com o recheio foi os mesmos 18 minutos, sendo que, obviamente, a pré-assada ficou mais morena. Outra observação nítida foi em relação ao encolhimento da massa. Como eu prefiro pré-assar a massa sem os feijões, o fato de pré-assar vazia colabora para que encolha. Já a que não foi pré-assada pelo motivo de estar preenchida com o recheio, praticamente não encolheu. Em relação à textura, a massa que não foi pré-assada perde a crocância, fica tipo empada. Bom, essas foram as diferenças que mais se destacaram. Os recheios de quiches menores justificam ser misturado no creme, pois se fizesse separado como de costume, geralmente o recheio não é suficientemente envolvido pelo creme, tornando-se uma quiche com pouca ou sem cremosidade. Você deve estar pensando, mas por que não faz essa mistura do recheio para os tamanhos maiores? A minha resposta é a seguinte: irá perder toda a característica e sofisticação da quiche. Se tornaria uma torta como outra qualquer, visualmente e no paladar. O creme mudaria de cor de acordo com o recheio, perderia toda a essência. Assar em forno pré-aquecido a 250 graus por aproximadamente 10 a 13 minutos. Regra geral para o congelamento. Primeiro temos que fazer o congelamento em aberto, que consiste em colocar a quiche dentro de um saco plástico e levar para o freezer por 2 horas. Não é bom ultrapassar esse tempo, por causa da formação de cristais de gelo. O objetivo do congelamento em aberto é endurecer para que possamos passar o plástico filme e congelar. Eu, particularmente, prefiro congelar somente a massa pré-assada e assar com o recheio no dia da entrega. Fica o aroma do frescor. E o cliente, se quiser, pode congelar sem problema. Além da massa, você pode congelar o recheio separado na semana da entrega. São algumas sugestões. Colocar etiqueta com informações de data de fabricação, validade e sabor. É fundamental conter a data de validade. Calcula-se 3 meses para a quiche. Colocar as formas das quiches dentro do tabuleiro e este no saco plástico. Levar ao freezer por 2 horas para o congelamento em aberto. Vou apresentar o congelamento de 2 formas. Embalando com a aderência do plástico filme, que é uma das maneiras mais práticas de proteger o alimento, e a outra forma no saco plástico extraindo o ar com a bomba plástica tira-ar.
apropriada para congelamento. Quando se elimina o ar, elimina-se a formação dos cristais de gelo. A quiche pode ser feita de qualquer recheio, mas não é qualquer recheio que pode ser congelado. Fique ligado. Não podemos esquecer da etiqueta com sabor, data de fabricação e validade. A massa crua também pode ser congelada por 3 meses, embrulhada no plástico filme. Para congelar a massa pré-assada, também tem que fazer o congelamento em aberto. Vou apresentar 2 formas de congelar. No pote plástico, colocando o guardanapo de papel entre camadas. A função do guardanapo de papel é absorver a umidade. E a outra forma é no saco de plástico, utilizando a bomba tira-ar. Para dar firmeza, pode ser colocada uma tampa plástica dentro do saco ou uma tábua plástica fina. O objetivo é criar uma base para apoiar as quiches. Os cristais de gelo ocorrem quando no congelamento tem ar entre o alimento e o plástico filme. Melhor forma de descongelar é colocando direto no forno pré-aquecido a 250 graus, por 30 minutos aproximadamente. Espete um palito para confirmar se chegou no ponto de descongelamento. Não deixe passar mais tempo no forno, para não ressecar. Descongelar na geladeira não é uma boa alternativa, pois toda a umidade do descongelamento passará para a massa e o recheio. Colocar na forma e levar direto para o forno pré-aquecido a 250 graus, durante aproximadamente 20 minutos. A massa crua, se for congelada, será descongelada na geladeira, retirando o plástico filme e colocando no recipiente tampado. Se for utilizar a massa, descongele em temperatura ambiente, retirando o plástico filme e colocando em um recipiente. A massa pré-assada, congelada, sairá do freezer para ser recheada e assada no forno pré-aquecido a 250 graus. A melhor forma de embalar e transportar a quiche de 25 cm é na caixa de papelão, as que vendem para pizza. O tamanho da caixa deve ser de 30 cm, pois a de 25 cm fica pequena. O salva-bolo será fundamental nesse momento. Não pode embalar quente, porque o vapor vai causar umidade na quiche. Apresento 2 opções de embalagem. Uma mais econômica, que é a embalagem para quentinha, e a outra que é uma embalagem com tampa transparente, apropriada para tortas e bolos. Outra opção de embalagem é a caixa de papelão forrada com papel manteiga, e é a mais usual. As opções de embalagem se encaixam de acordo com o objetivo final do seu cliente. A caixa de papelão forrada com papel manteiga é a mais usual. A bandeja de isopor embalada no plástico filme serve perfeitamente, por exemplo, para o consumidor final que queira congelar para uma refeição. Essa embalagem pode ir direto para o freezer. A caixinha individual de acetato pode ser utilizada para fornecer para uma cafeteria ou delicatessen. Apresento aqui só algumas sugestões.